Tá dando um delayzinho? Não. Tá não. Bom dia, Sebastião Laranjeiras. Bom dia, Brasil. Hoje nós estamos aqui no sudoeste baiano. Uma cidadezinha chamada Sebastião Laranjeiras. Na Bahia. Ê, Bahia! E o tema da live de hoje é: hipnose não existe ou existe? Bem-vindo, Paulo. Bem-vindo aí, pessoal. Maciel, Débora Torres. Sejam bem-vindos à nossa live. O tema da live hoje é hipnose. Você acha que hipnose existe ou hipnose não existe? Isso é truque? Qual que é a opinião de vocês? Quem acredita em hipnose, pessoal? Vamos ver se alguém interage aqui. Vocês acreditam em hipnose ou não? O que vocês pensam sobre o assunto? Quem acredita em hipnose aí na live, diga eu. Quem não acredita, diga eu não acredito nesse negócio. Isso é enganação. O que é a opinião de vocês quanto à hipnose? Vamos bater um papo descontraído, inteligente sobre esses temas. Compreender o que é verdade, né? Eu acho que a gente precisa estar em busca sempre da verdade, a mais pura verdade. E para você descobrir a verdade, você tem que experimentar, você tem que testar, você tem que ter a ousadia de ir atrás da verdade. Então, o que é a verdade sobre a hipnose? Hipnose existe ou não existe? Hipnose é algo místico, é algo real, é uma feitiçaria, é uma bruxaria, é algo que todo mundo pode fazer. Perguntas sobre o tema. Vamos lá, pessoal. O que vocês pensam sobre a tão polêmica hipnose? Qual que é a opinião de vocês sobre o assunto? Quem acredita em hipnose? Quem não acredita em hipnose? Vamos ver se alguém responde aqui. Eita, o pessoal hoje tá preguiçoso. Sabadão, a galera ainda não acordou direito. E ainda não apareceu ninguém para dizer se acredita na hipnose, se não acredita, se concorda. O que é a tal da hipnose, pessoal? Mas vamos lá. Quem quiser interagir, quem tiver perguntas sobre o tema, dúvidas, críticas, quer entrar na polêmica, a gente entra. Não vamos correr da raia, vamos ser sempre o buscador da verdade. Não é o detentor da verdade, mas é o buscador da verdade. E para buscar a verdade, a gente tem que ter a humildade de saber que talvez ela não está com a gente e a ousadia de expor o que é verdade pra gente. Senão você não encontra com ela. Se você não expõe o que você pensa, se você não diz aquilo que você acha, o que você acredita, se você não expõe as suas dúvidas, você não vai encontrar com a verdade. Mas se você é um buscador, se você é uma buscadora da verdade, é importante você expor o que você pensa, as suas dúvidas. É importante você estar perguntando sempre com a humildade de talvez você encontre uma verdade maior do que a que você possui e ao mesmo tempo em busca dela, discernindo entre as informações e só você, ninguém mais pode trazer a verdade para você, senão você mesmo. Então, em busca dessa verdade, a pergunta, o tema da live é: hipnose existe? Sim ou não? Você acredita que isso é um fenômeno natural do ser humano? Você acha que isso é uma feitiçaria? Você acha que é uma mentira? Que as pessoas estão fingindo? O que você pensa sobre a hipnose? O que você entende como hipnose? Isso aqui vai ser um curso grátis de hipnose para vocês aqui, galera. Quem tiver interessado em compreender a hipnose, para aqui nessa live, compartilha ela e vem bater um papo. Vem trocar uma ideia, saber se é possível hipnotizar alguém de verdade.
Atenção, sua live está banida em 5 minutos se você não confirmar seu e-mail e sua conta no TikTok. Essa notificação do sistema. É banindo aí. Então, o que vocês acham? O que vocês entendem como hipnose? O que é a opinião de vocês aí? Vamos começar a falar aqui até que alguém se disponha a perguntar, a buscar informações sobre o que é de fato hipnose. Vamos lá, pessoal. Hipnose existe, tá bem? Hipnose existe e eu trabalho com ela, ajudando pessoas. Não é fazendo aquela hipnose de palco, aquela hipnose só para entreter as pessoas, para fazer graça, para... Enfim, aquela hipnose que muitas pessoas têm a ideia de hipnose somente baseadas naqueles shows de TV ou shows dos teatros, enfim. As pessoas têm uma ideia da hipnose baseada na parte cômica, naquela parte curiosa, né? A pessoa esquece o nome com a hipnose, a pessoa come uma cebola achando que é maçã. Tá bem, esse fenômeno também existe. Só que você não entendeu, talvez, como ele ocorre. Mas o meu foco é na hipnose terapêutica, é na hipnose clínica. Eu confesso que quando eu comecei a minha jornada na hipnose, mais de 9, 10 anos atrás, eu comecei a me envolver com a hipnose nesse sentido de fazer brincadeiras, fazer shows. Mas quando eu fui fazer o meu primeiro curso de hipnose, em 2013, eu fiz o meu primeiro curso de hipnose. Eu fui perceber o potencial clínico da hipnose. Como a hipnose poderia ser usada para ajudar pessoas a superar traumas, a superar fobias, a se desenvolver em vários aspectos da vida, a ser mais confiante, ser mais segura, a superar a ansiedade, a superar a depressão, a aliviar dores crônicas. Então, a hipnose é uma ferramenta incrível desse ponto de vista, mas até então eu não sabia. No meu primeiro curso de hipnose, quando eu vi as coisas que aconteceram dentro daquele curso, quando eu senti as coisas dentro daquele curso, então eu achei que era uma baita de uma sacanagem com o ser humano em si, de usar uma ferramenta tão poderosa terapeuticamente para simplesmente fazer graça. Não que a graça não seja boa, não que o entretenimento não seja algo bom, algo divertido, e que a gente não precisa de diversão, na verdade. Mas havia por trás daquilo algo que eu acho que é muito mais importante. Imagina você conseguir superar uma fobia, uma depressão, aliviar a dor de alguém, ajudar alguém a superar uma dependência emocional. Então eu vi utilizações da hipnose que seriam muito mais proveitosas para mim e para os outros, né? E a gente se sente muito melhor sendo mais útil, né? Quando você faz algo de realmente bom por alguém, quando você ajuda alguém a superar um problema, é meio que inevitável que você sinta algo gostoso, um sentimento bom de ser útil, né? A gente precisa de ser útil. Os judeus chamam de o pão da vergonha, quando é uma pessoa que não se sente útil. Quando é uma pessoa que ela se sente incapacitada, parece que ela não tem nenhuma utilidade no mundo, parece que ela não faz nada de certo, ela se sente mal. E ela sente como se ela estivesse comendo o pão da vergonha, né? Ao contrário disso, quando a gente faz algo bom por alguém, quando a gente ajuda alguém, quando a gente ajuda a sociedade, isso traz pra gente um sentimento de pertencimento, uma alegria de poder fazer algo, né, de não ser um peso morto nas costas da sociedade. Então,
foi essa a minha percepção da hipnose, de perceber o quanto ela podia ajudar as pessoas, mas o tamanho do preconceito que existe. Porque ela é um fenômeno não muito compreendido, visto que acontece justamente essas manifestações de hipnose de palco, que é da pessoa esquecer o próprio nome, da pessoa começar a gaguejar, da pessoa comer uma cebola achando que é maçã, da pessoa controlar um sangramento, controlar a dor. E parece muito estranho, parece muito louco. Mas se você for honesto intelectualmente, você vai perceber que isso, na verdade, acontece em tudo que o ser humano faz. O problema da humanidade é a ignorância. Quanto mais ignorante a pessoa, mais ela trabalha contra si mesma. Contra si mesma, né? Tem pessoas que acham que a hipnose é feitiçaria, é uma bruxaria. Eu, então, sou um mago, um bruxo do mal que hipnotiza as pessoas. Essa é a ideia de muitos. Agora, o que a gente precisa entender? Se você não experimenta, se você não faz, se você não ousa, obrigado pelo comentário, William, verdade, não é? É a ignorância. Então, o que eu penso? Baseado agora em ciência, vamos falar de ciência. A hipnose tem mais de 150 mil artigos científicos publicados. Mais de 150 mil artigos científicos publicados, ajudando comprovadamente a superar fobias, a superar depressão, a superar ansiedade, a ajudar em doenças psicossomáticas. Ou seja, é um fenômeno natural do ser humano. Mas devido à nossa falta de conhecimento, diante do novo, diante daquilo que a gente não experimentou, é muito mais fácil ser preconceituoso. É muito mais fácil olhar para alguma coisa que a gente não conhece, que a gente não entende, e já fazer um julgamento negativo. Se eu não conheço, não existe. Se eu não sei, não é possível. Isso é uma ideia muito mesquinha. É uma falta de humildade tremenda que as pessoas têm. E quem sofre com a tolice, esses dias eu li uma chargezinha que eu achei bem divertida, bem interessante. E o cara disse assim: quando a pessoa morre, ela não sofre. Quem sofre são as pessoas. Ela nem sabe que está morta, ela nem sabe de nada. Ela simplesmente desapareceu. Quem sofre é quem está ali do lado dela. Ela não sente nada e não sabe de nada. E a mesma coisa acontece com o tolo. Ele não sofre, ele não sabe, ele não sente nada, mas quem está à volta dele sofre. E quando você tem uma ideia, por exemplo, errada sobre a hipnose, quando você pensa nisso sem ter investigado, você pode até concluir. Você quer falar que hipnose é feitiçaria, você quer falar que hipnose não existe, você quer falar que hipnose não cura nada, não ajuda ninguém com nada, você pode falar. Depois que você experimentar, depois que você aprender a fazer, depois que você estudar o fenômeno. Mas a gente, principalmente o brasileiro, triste falar isso para vocês, mas principalmente o brasileiro tem uma mania horrível de preconceito sobre as coisas, de não ter preguiça, né? Ele tem uma preguiça de estudar, preguiça de ir lá ver, de entender, de saber se aquilo é real, se aquilo existe ou não, se aquilo funciona ou não. Antes de saber, ele já está lá julgando, criticando, falando um monte de porcarias. E isso é horrível. Isso é horrível. Então, se acredita em hipnose, se não acredita em hipnose, coloca nos comentários aqui, aproveita o momento aqui para debater com alguém que faz isso profissionalmente há 9 anos. Para quem estuda isso há quase 20 anos. Então, o importante é a gente tirar nossas dúvidas, debater. E não tem medo de perguntar, entende? O pior é você se manter como idiota sem perguntar o que você tem dúvida. Isso é ser idiota. Não tem pergunta que é idiota. Então a gente precisa perguntar, a gente precisa investigar, a gente precisa averiguar os fatos, saber o que de fato é real ou não, o que funciona ou não. Eu já atendi mais de 1000 pessoas em consultório usando hipnose,
usando programação neurolinguística. E eu posso afirmar para vocês que eu já ajudei várias e várias pessoas a superar traumas, a superar fobias, a superar uma depressão, uma ansiedade, através da hipnose. É simplesmente um fenômeno natural do ser humano. Você querendo ou não, você gostando ou não, você acreditando ou não, hipnose é um fato. Hipnose é um fato. Hipnose é um fenômeno que ocorre com todos os seres humanos. Agora, é feitiço? Não. Mas dá para usar com cara de feitiço? Dá. Hipnose é mística? É religião? Não. Mas dá para usar dentro do ambiente religioso? Dá. Dá para usar de uma forma mística? Dá. Existem pessoas que são inescrupulosas e que usam os fenômenos da hipnose para enganar. Existem pessoas inescrupulosas que usam a hipnose para iludir, para brincar com a fé das pessoas e manipular as pessoas. A importância de você entender o mínimo sobre hipnose, você não faz ideia. Todo mundo devia saber o que é hipnose. Devia saber como funciona a hipnose. Por um motivo, para ela não ser enganada pela própria hipnose. Porque o que é hipnose, afinal de contas? Hipnose é um fenômeno natural do ser humano, é só um estado de alteração da consciência, que acontece de maneira natural ou induzida. Então a hipnose acontece de maneira natural em você. Mas ela pode ser proporcionada, ser criada por meio de uma indução. Você pode ser induzido a entrar num estado de hipnose. E aí, como você não entende o que é, como você não entende o fenômeno, você é uma porta sem tranca. Você não sabe o que está acontecendo. Por isso você é mais suscetível, por isso você vira refém na mão. Por exemplo, estou aqui na Bahia hoje, em Sebastião Laranjeiras, né? E eu estou na casa de um amigo meu aqui, vim passar o fim de semana aqui na casa dele. E ele acabou de chegar, eu vim aqui até por isso, porque ele acabou de chegar de Salvador, onde ele estava fazendo um curso de hipnose com o Antônio Carreiro. Lá nesse curso de hipnose que ele estava fazendo, tinha vários pastores que estavam lá fazendo o curso. Tinham vários pais de santo, pessoas do candomblé, pessoas de várias religiões, que estavam lá para aprender e fazer hipnose. Olha só, pastores num curso de hipnose, pais de santo num curso de hipnose, querendo aprender a fazer hipnose muitas vezes para enganar você nesses ambientes. Para quando você for lá na igreja, você ser hipnotizado pelo pastor, sem ele dizer para você o que está acontecendo, de maneira não ética. Entende isso? Pessoas que vão usar um fenômeno que está dentro de todos os seres humanos. Pessoas que vão usar um fenômeno natural do ser humano, induzindo você ao transe hipnótico, fazendo curas em você, curando dor, curando depressão, curando vários tipos de doença em você, através da hipnose que é sua, através da hipnose que acontece dentro de você. Essas pessoas vão lá e estudam o fenômeno e começam a usar o fenômeno contra você. Na verdade, não contra, porque às vezes para te curar, mas contra no sentido de te manipular. Contra no sentido de fazer você acreditar que a cura não veio porque você tem o dom de cura dentro de você, porque você tem o potencial da cura dentro de você. Mas para você acreditar que a sua cura veio através deles. Você entende o perigo disso? Vocês sabem quantas pessoas estão sendo manipuladas todos os dias
dentro de religiões, dentro de seitas, e elas perdem completamente o seu senso crítico. Não porque a hipnose é má, mas porque é uma ferramenta muito poderosa na mão de pessoas más. Na mão de pessoas sem escrúpulos que estão dispostas a tudo para enganar você. Eu não estou aqui entrando no mérito de existência de Deus, tá bem? Deus existe, não existe, a religião é verdadeira, não é verdadeira. Eu estou me lixando com isso. Cada um busca a sua verdade. Cada um tem a responsabilidade pela sua vida. Todo mundo tem que assumir a responsabilidade sobre a sua vida. Tá bem? Começa daí. Agora, você ser um tonto, um ignorante, a vida inteira, porque você nunca pergunta, investiga as coisas. Você só segue a manada. Aí, meu amigo, vou te falar. Aí você tá num caminho que não é muito bom para seu futuro, não. Porque, como eu disse, hipnose é um fenômeno humano, gente. É uma ferramenta terapêutica super poderosa. Mas dentro dela existe um mundo gigantesco. Porque com o que ela trabalha? Ela trabalha com sua mente inconsciente. Você sabe o que é sua mente inconsciente? Você sabe o poder disso? Você sabe o quanto de você é inconsciente? Ou você acha que você é consciente todo o tempo? Eu estou sempre consciente, sempre no domínio, no controle da minha vida, dos meus pensamentos, de tudo. Mentira! Você não é dono dos seus pensamentos. Quer que eu te provo? Eu provo para você agora aqui, ao vivo. Eu provo que você não é dono dos seus pensamentos. Quer saber? Tente não pensar no seu nome. Qual é o seu nome? Como você chama? O seu nome brotou lá dentro. Tente não imaginar um elefante com a tromba enfiando na água, pegando água, jogando água para cima. Não imagine um elefante jogando água para cima com a tromba. E aí? Você pensou nessas coisas ou não? Você não é dono dos seus pensamentos. Muitos pensamentos brotam dentro de você sem que a sua consciência tenha a menor chance de evitar. Você acha que isso não acontece com as suas emoções também? Esses dias agora eu estava com uma pessoa conversando. E a filha dela fez um trote, né? Fez uma pegadinha com ela. Mandou para ela falando que a pessoa tinha suicidado. E era uma brincadeira. Depois ela mandou uma figurinha de uma palhaçada. E olha só. Olha só. O que aconteceu? Aquela pessoa ficou em estado de choque diante de uma mentira. Se alguém te liga agora, se alguém te manda uma mensagem agora, dizendo que você... Alguém te manda uma mensagem agora dizendo que um parente seu morreu, que um parente foi sequestrado, aquelas pegadinhas que os bandidos das prisões fazem, né? Que liga pra pessoa, com a pessoa chorando, a pessoa é fulano, e, entende? Por que aquilo funciona? É porque o seu estado emocional não depende da verdade. É porque o seu pensamento não é todo seu. Tem uma parte em você que é inconsciente. É porque o povo é burro e ponto final. Não vou dizer que é burro, tá? Mas no sentido de que, assim, eles são mais preguiçosos do que burros, talvez. Tem preguiça de investigar, tem preguiça de descobrir, de perguntar, de passar a saber se é verdade. Porque a gente precisa de ter curiosidade,
e coragem. Humildade para saber que nós não temos todas as informações e a coragem de investigar, a coragem de buscar a informação correta. Então, o que tem acontecido? Por que você vê muitos pastores que manipulam pessoas que ficam ricos, milionários ou até bilionários? Bora simplificar esse bagulho. O que não falta é reportagem mostrando que isso é fraude. O povo vai porque é burro, sim. Mas a questão é essa. Eu falo assim, a linguagem que a pessoa entende. Você não precisa acreditar na reportagem também. Entende? O que você precisa é de investigar. Deixa eu ver isso aqui. Deixa eu investigar. Deixa eu perguntar. A pessoa não pergunta, a pessoa não se envolve, ela não está interessada na busca pela verdade. Aí é o problema. Se você está interessado em buscar a verdade, você encontra com ela. Acredito de verdade nisso, né? Até a Bíblia diz, bate se abre, busca, encontra, pede e recebe. Então, é buscar a verdade. Mas enfim, olha só, o meu amigo estava lá em Salvador fazendo um curso de hipnose, onde que haviam pastores, pais de santos também fazendo o mesmo curso. Qual é o interesse desses pastores? Ele vai chegar lá na igreja dele, você acredita? Você acredita, olha aqui para ver. Você acredita que esses pastores vão chegar na igreja deles e vão chegar lá e falar, olha, fiz um curso de hipnose, aprendi a fazer hipnose. Eu vou usar hipnose aqui em vocês? Você acha? Eles vão usar o seu potencial de cura, a sua capacidade de cura, que já é sua, que já existe dentro de todo ser humano. Todo ser humano tem um poder de cura, tem uma inteligência que é inconsciente. Todo ser humano tem hipnose dentro dele. Todo ser humano entra em estados de hipnose várias e várias vezes por dia, com olhos abertos, com olhos fechados. Você entra em hipnose quando está sonhando. Um sonho é um estado de hipnose. Existem vários níveis de transe hipnótico. E esses transes hipnóticos acontecem com você a todo momento e muitas vezes dentro da igreja também. Muitas vezes induzido pelos pastores que estão lá utilizando hipnose em você, curando você, com o próprio poder de cura que existe em você, mas fazendo você acreditar que ele é um enviado de Deus e que tem um poder maravilhoso para te curar. Não é o seu poder que te curou, mas sou eu que tenho o dom de te curar. Essa é a ideia que eles implantam na cabeça de muitas pessoas. E agora a pessoa vai lá e dá o carro, dá a casa, se endivida. Método de induzimento, exatamente. Ladrão de salário do povo que sofre. Acontece isso demais. Né? Eu não consigo falar o nome do cara, ele é um nome estranho aqui. Eu não consigo falar esse nome dele. Um monte de leito. Mas enfim, obrigado pelos comentários. O povo morrendo de fome enquanto o pastor desfile de BMW. É isso mesmo. Infelizmente, isso é a realidade. Volto a dizer, não tenho crítica nenhuma contra religião de ninguém, contra a fé de ninguém. Não estou entrando em mérito da religião, da existência ou não de Deus. Até porque, se existe Deus e existe hipnose, Deus que criou a hipnose, ele não criou tudo. Então, agora, é da nossa estupidez de não investigar as coisas. Isso é um problema. Isso é um problema. Porque, como eu disse, tem uma pessoa te enganando, usando o seu próprio poder de cura. Ainda que sim, por incrível que pareça, esse poder de cura, às vezes é bom que o outro dê sugestões pra gente. Eu faço isso de maneira honesta, porque eu falo o que eu estou fazendo. Eu explico para a pessoa que quem está curando ela é ela mesma. Eu já ajudei muita gente a superar depressão, fobia, ansiedade, insônia, impotência sexual, pânico, enfim, vários transtornos, várias doenças psicossomáticas, doenças autoimunes. Não que é todo o caso 100% que resolve, mas mais de 95% dos casos que eu atendo conseguem resultados. Mas sou eu que curo essas pessoas? Óbvio que não.
Óbvio que não. Quem cura essas pessoas são elas mesmas. O povo tem preguiça de pensar. Quando a cabeça começa a doer, eles desistem de raciocinar. É mais ou menos isso. Agora, depressão é falta de grama para cortar. Aí eu já não aceito. Não é falta de grama para cortar, não. Depressão é um problema sério. Tem muita gente sofrendo com isso. Mas é um transtorno psicológico. A pessoa precisa se compreender, ela precisa trabalhar os seus traumas, certo? E conseguir superar isso. As pessoas ficam presas nos seus traumas, sim. Né? Por exemplo, uma criança que sofreu abuso na infância, né? E depois vira um adulto com problemas. Eu já trabalhei com pessoas, por exemplo, que sofreram abuso com 5 anos de idade, não tinha nenhuma defesa. E que depois, no meu consultório, com mais de 20 anos de idade, eu consegui ajudar. Tem uma moça que eu ajudei, que ela, quando ela sofreu um abuso, acho que ela tinha 7 ou 8 anos de idade. E ela me procurou quando ela tinha 28 anos de idade. Ela não tinha libido, ela tinha depressão, ela tinha pânico, ela tinha vários problemas. Ela não conseguia se relacionar com ninguém. Porque quando ela encontrava o namorado, obviamente o namorado queria ter uma relação mais íntima. Mas ela não conseguia, porque ela estava presa naquele trauma. Então, depressão não é frescura, isso não é assim que funciona, não. Vamos pegar leve. Mas é algo que pode ter uma superação, pode a pessoa encontrar e superar. Mas, enfim. Então, o que acontece? Essa pessoa, por exemplo, graças a Deus, a gente conseguiu ajudar. Ela passou a ter relações saudáveis. Hoje em dia está casada, tem uma filhinha, ou é um filhinho, não me lembro bem. Vi uma foto no Instagram dela esses dias. Então, é possível melhorar. Só que aí, é nesse ponto que eu quero dizer. Vamos pensar nisso de negócio de uma maneira honesta. Foi eu que curei essa moça? Lógico que não. Eu usei instrumentos, ferramentas para ajudar ela a se curar. Ninguém cura ninguém, nem médico cura ninguém. Ah, mas o médico operou meu coração e trocou meu coração e fez um... Tá bem. Ele fez um procedimento. Mas ele não te curou. Quem te cura é você mesmo. Quem te cura é você mesmo. Se você não recupera, se o seu corpo não cicatriza, se o seu corpo rejeita aquele coração que foi colocado lá, o médico não pode fazer tudo por você. Uma parte é você. Ele pode fazer a técnica dele, o conhecimento dele, ministrar o remédio, se o seu corpo não digerir o remédio. Se o seu corpo não absorver a substância do remédio. Então, toda a cura é a autocura. Toda hipnose é auto-hipnose. Negócio de abuso que é compreensível, mas a maioria que se autodiagnostica com depressão é porque está na moda. Sim, não vou dizer que não tem um ponto de verdade aí também. O organismo anticorpos que cura, exato. É a própria pessoa. O que é a hipnose? A hipnose é uma forma de estimular que você responda à terapia. Né? É um estímulo psicológico que, se bem feito, bem medido, bem aplicado, vai ajudar você a funcionar de um jeito melhor. Vai ajudar você a funcionar de um jeito melhor. Então, ela existe dentro de você, ela pode ser estimulada por mim. Eu posso estimular a hipnose dentro de você. Assim como eu estimulei os pensamentos de alguns aqui. Tente não pensar no seu nome, você vai pensar no seu nome. Tente não imaginar um elefante, você vai imaginar um elefante. Tente não lembrar da sua mãe, você vai lembrar da sua mãe. Entende? Então, ou seja, todo mundo tem um poder de hipnotizar e a capacidade de ser hipnotizado. O que eu acho errado é como, voltando ao assunto do meu amigo que estava lá no curso, pastores, pais de santo, líderes religiosos estudando o fenômeno da hipnose, mas que eles não falam sobre hipnose. Eles não pretendem ter um consultório assim como eu. Eles não pretendem fazer terapias com hipnose assim como eu faço. Mas que muitos desses líderes religiosos aprendem hipnose para manipular e enganar você e a sua fé. Quando a pessoa fala audição, já assimila com a memória. É que a igreja paga melhor. Gostei dessa.
Realmente esse é o problema. Esse é o problema. Porque eu faço lá 3 sessões com a pessoa, cobro dela um valor, termino o tratamento, ela vai embora. Isso é muito engraçado. É isso que é o problema. A igreja paga melhor, porque ela cobra o resto da vida. Porque você fica lá refém de pessoas que estão manipulando a sua fé, manipulando a sua crença, embutindo em você ideias que elas querem. E você vai lá e dá o seu salário para essas pessoas uma vida inteira. Passa uma vida inteira trabalhando para sustentar o pastor, para, como nosso amigo disse aqui, para o seu pastor andar de BMW. Nada contra se ele fizesse isso com a verdade, entende? Porque quando é com a verdade, eu não ligo. Pô, Luciane, eu odeio ser enganado. Eu detesto que as pessoas me manipulem e me enganem. Eu não gosto. Eu fico chateado, eu fico revoltado. Mas, se é com a verdade, não tem problema. Se a pessoa falar, você tem um carro aí, você podia dar esse carro para mim? Mas não te enganou? Você quis dar o carro? Você quis fazer? Você quer dar o seu salário pelo seu pastor? Não tenho nada contra isso. Desde que você saiba o que você está fazendo. Agora o seu pastor virar e falar assim, não, Deus mandou você me dar o seu salário. Ele usar hipnose para curar você e você achar que aquela cura é porque ele tem um dom, ele é um milagreiro, sendo que é você quem se cura. Aí eu já tenho contra, né? Pastor só vai parar de ganhar bem quando as pessoas perderem o medo de ir para o inferno. Ponto, meu amigo. Ponto. Isso aí também é outra terrível forma de manipulação. Ficam te prometendo o inferno. A Igreja Católica usa isso há centenas de anos já. Fazem centenas de anos. Que eles incutem o medo do inferno nas pessoas. O medo é uma ótima forma de domínio. Nada contra se ele fizesse isso com emprego honesto. Também acho. Teu nome é Luciane? Sim. É Paulo Luciane, mas as pessoas me chamam mais de Luciane. Que nome legal, mano. Obrigado. Todas as igrejas católicas, evangélicas. Isso. Eu não estou dizendo aqui contra todos os religiosos, tá bem? Alguns religiosos são pessoas sérias, honestas. Eu até digo que alguns usam hipnose sem saber que estão usando hipnose. Eles não sabem, eles não conhecem. Agora, esses que estudaram, esses que estavam lá nesse curso que o meu amigo estava, esses sabem. Eles sabem muito bem o que é hipnose, eles sabem o poder que a hipnose tem. Mas eles preferem esconder o fenômeno da hipnose, esconder de você, fiel, esconder da pessoa simples de entendimento o que está sendo usado, esconder que quem está curando você é você mesmo, para tirar proveito da sua ignorância, para manipular você e fazer de você um fantoche na mão deles. Isso é muito grave. Isso é muito grave. Infelizmente, a gente tem que olhar para a verdade, pessoal. Hipnose é uma ferramenta maravilhosa se bem utilizada. Tá falando muito bem. Oh, obrigado. É isso. Que bom que está fazendo sentido para alguns que estão compreendendo o que eu estou dizendo. Uma faca é uma ferramenta maravilhosa na cozinha, não é? Para descascar, para cortar carne. Mas essa mesma faca, quanto mais afiada, melhor para você utilizar no que você precisa na cozinha. Mas a mesma faca também pode ter um uso errado, um uso ruim. Um carro é muito bom para viajar, para levar uma pessoa que está doente e precisa chegar logo no hospital, por exemplo. Sem aquele carro ali, ela morreria no caminho, porque não ia dar tempo, talvez. Mas quantas pessoas
embriagadas, pegaram um carro, atropelaram outras pessoas, ou usaram o carro como armas. Tá cheio de vídeo na internet aí. De pessoas jogando o carro propositalmente nos outros. Então, a gente precisa parar de ser inocente, de ser infantil, olhar para as coisas como elas são. Nada é perfeito, tudo pode ter um mau uso, e a hipnose pode ter um uso terrível. As pessoas podem usar a hipnose de maneira terrível, como uma ferramenta de manipulação, de ilusão, de mentira, de engano e de roubo. Na Rússia, por exemplo, tem vários relatos de ciganos que usam a hipnose para roubar as pessoas na rua. Vamos falar a verdade aqui, não vamos ficar escondendo a coisa, não. Faca é bom para esfaquear miliciano em véspera de eleição. Esse negócio de hipnose na mão de psicopata é um massacre exato. Exatamente. A pessoa que é líder religioso e vai lá fazer hipnose, e muitos, o pior, agora sim eu vou falar um negócio aqui que me deixa muito revoltado. Tem pessoas, tem pastor que estuda hipnose para manipular e ele fala contra a hipnose nos cultos que ele atende. Olha só a barbaridade que é. Ele mesmo chega para fazer atender um culto, para ministrar uma reza, alguma coisa lá, né, o nome que der. E lá ele fala mal de hipnose. Tem pastor que quando um fiel dele, da igreja dele, vai lá perguntar, pastor, estou querendo fazer um tratamento com hipnose, o que você acha disso? Ele condena a hipnose. Mas ele fez curso de hipnose e está usando hipnose de maneira escusa dentro da igreja dele. Para manipular as pessoas, para enganar, para iludir. Para as pessoas pensarem que aquela cura que ela conseguiu lá, que aquela emoção boa que ele sentiu lá na igreja, foi o dom dele. Quando, na verdade, ele usou a sua própria mente, a sua própria psicologia, as suas próprias emoções, os recursos que Deus deu para você. Ele manipulou aquilo, fez você sentir coisas, fez você alcançar estados de consciência alterada por meio de técnicas hipnóticas, enquanto ele mesmo fala mal da hipnose. Isso é uma barbárie, pessoal. É como o nosso amigo disse aqui, a hipnose na mão de um psicopata é um massacre, e é. Vocês têm ideia do potencial dessa ferramenta na mão de pessoas sem escrúpulo? É perigosíssimo. É perigosíssimo. Eu já parei para assistir cultos na televisão só para investigar isso. Eu já parei para assistir pregadores usando hipnose só para eu ver as técnicas lá. E eu vi com clareza, eu vi sem sombra de dúvida, e a gente não faz ideia de quantos pastores, padres, pais de santo que usam hipnose para iludir e enganar os seus fiéis. Todo mundo age com base naquilo em que ele acredita. E a partir do momento que você acredita que aquele fulanozinho lá é um enviado de Deus, que aquele fulanozinho lá é uma pessoa cheia do Espírito de Deus, quando ele é um manipulador, ele vai fazer coisas terríveis na sua vida. Isso não é brincadeira. Perceber que os programas religiosos passam de madrugada quando o povo está triste, afundado na cachaça? Perfeito, cara. Perfeito. Exatamente isso daí. Quanto mais a pessoa está carente, quanto mais a pessoa está solitária, está depressiva, está desesperada, menos senso crítico ela tem. Menos capacidade de raciocinar criticamente ela tem. Então ela se entrega de corpo e alma a tudo que o cara fala. Obviamente tem um ponto positivo, é claro, pessoal. É claro que tem um ponto positivo.
Você já viu o caçador espantar o bicho que ele quer matar? Não. O caçador vai lá e coloca comida pro bicho que ele quer matar. Fica mais fácil dele atirar. Ele seduz. Não sei se vocês conhecem esse. Eles falam aqui de cevar o bicho. Né? Eles vão lá no lugar do mato, onde que eles veem que aquele bicho que ele quer matar um cervo. Eles veem onde que tem o trilho, que tem as pegadinhas do cervo, eles vai colocam alguma fruta lá que o cervo gosta de comer e coloca todo dia naquele lugar, todo dia o cervo vai lá procurar aquela comida. Aí eles aproveitam que depois que o bicho está cevado, depois que ele está indo sempre lá procurar comida naquele lugar e mata ele. É assim que funciona. Então é lógico que eles fazem um bem para a humanidade. É lógico que eles fazem um bem para as pessoas que estão lá desesperadas, arrasadas da vida. Claro que eles fazem. Vai lá e dá uma esperança. Vai lá e ajuda a pessoa a curar da depressão, da ansiedade, do desespero. Sim, nesse ponto de vista é ótimo. Desse ponto de vista é muito bom. Eu também faço isso. Eu cobro por isso, inclusive. Um trabalho de graça. Né? É minha profissão, meu meio de vida. Não peço para eu dar gratuitamente aquilo, a única coisa que eu tenho para vender. É lógico que eu trabalho com isso, não trabalho de graça, eu vendo hipnose, mas eu te vendo o produto que eu estou falando. E eu não engano ninguém dizendo, é eu que estou te curando. Nunca falei isso com ninguém. Eu nunca curei ninguém. Eu ajudo a pessoa a acessar os seus próprios poderes de cura para que ela fique bem. Então é totalmente diferente. Né? Totalmente diferente. Aqui eles induzem a pessoa a ficar mais depressiva e fazer parecer a única cura para ir para a igreja. Exatamente, cara. Exatamente. Muito bom seus comentários. Obrigado. Ajudou bastante a gente desenvolver aqui as ideias na live. Chegando lá, eles limpam os bolsos dos otários. Ele é uma figura. O pior que é pura verdade, entende? E aí eles dizem que lá na igreja do outro é o capeta que está fazendo, na igreja minha é Deus que está te salvando. Lá, aí ele até fala, o pastor de lá tá usando hipnose em você, aqui não. E ele fez o curso de hipnose também. Como disse, é muita manipulação, é muita mentirada. Oi, Márcia, bom dia, seja bem-vinda à nossa live. O tema aqui é hipnose existe ou não? O que é hipnose? Tiver dúvida, tiver algum comentário, crítica, desculpa as ofensas, mas eu não tenho um filtro para falar a verdade. E às vezes precisa disso mesmo, entende? Precisa disso. A gente precisa de deixar de ser infantil mesmo, sabe? Deixar de ser infantil e olhar para as coisas como elas são. Hipnose existe, hipnose é um fato, é um fenômeno na vida das pessoas, mas é uma ferramenta que ainda não é muito compreendida, é cheio de preconceitos em volta dela. Por outro lado, a gente precisa o quanto antes entender o que é de fato a hipnose, como ela funciona, como são as técnicas, para a gente consumir hipnose com inteligência. Você estudou comigo em Monte Azul? Meu Deus, eu não estou conseguindo. As vistas, eu estou ficando velho, Márcia, eu não estou conseguindo enxergar sua foto. Que legal! Então é uma colega de escola, meu Deus! Sai daqui, Márcia, você vai contar coisas sobre mim. Brincadeira, Márcia. Brincadeira, Márcia. Eu era um aluno terrível, eu era um ser humano, um ser humaninho daqueles bem terríveis, eu já fui e eu reconheço. Graças a Deus, estou num processo de mudança, de me tornar cada vez mais evoluído e de compensar a sociedade pelo mal que eu fiz para a sociedade. E estou aqui falando da verdade, da hipnose, de ajudar as pessoas a superar os problemas da vida delas. Então, hipnose é um fenômeno. Hipnose é um evento. Paulo ficou todo tímido. Pois é, rapaz, chega essa menina, a Márcia, aí, estudou comigo quando eu era adolescente ou criança. Isso não, eu não tenho boas recordações disso. São tempos sombrios da minha vida, meu amigo. Feliz de te ver, parabéns. Obrigado, Márcia. Obrigado pela sua audiência, por estar aqui com a gente também. Você é teu colega, mano. Pois é. Olha, ele já foi lá ver sua foto, Márcia. Meu Deus. Mas enfim, pessoal, voltando ao tema. Voltando ao tema aqui da hipnose. Então é um fenômeno real. Basta você investigar, basta você estudar o mínimo de hipnose. Basta tirar
a bunda da cadeira, largar de ser preguiçoso e investigar o que é. Se existe mesmo. Entende? Tem muita gente séria aí falando sobre isso. Tem psicólogos, psiquiatras que têm livros ótimos. Quer ver? Vou dar alguns nomes aqui, por exemplo, a Sofia Bauer. Procura conhecer a Sofia Bauer, o trabalho dela com a hipnose. Esqueci o nome de outro psiquiatra, esse até morreu, trabalhava com hipnose forense. Eu sei que é Sampaio. Depois que tiver curiosidade, manda um direct lá que eu procuro lá. Inclusive tem uma matéria no Domingo Espetacular falando sobre Rui Sampaio. Sobre o Rui Sampaio. Rui Sampaio também foi um gênio da hipnose, né? Então tem pessoas sérias que divulgam a hipnose, que estudam a hipnose. O próprio Antônio Carreiro, que é o cara que estava onde o meu amigo estava fazendo curso. Então tem pessoas sérias que trabalham com hipnose, que investigam, que estudam e fazem um ótimo trabalho com a hipnose. E usam isso de forma ética, de forma honesta, né, de forma sincera. Por outro lado, existem sim pessoas terríveis que usam isso. O próprio Platão dizia, né, não sobre a hipnose, mas que tipo assim, que o conhecimento em mãos erradas é melhor desconhecimento. Numa pessoa de uma má índole, é melhor que ela não tenha conhecimento. Não foi um cara com muito conhecimento que fez as bombas? Não são pessoas incrivelmente instruídas e estudadas e dotadas de uma inteligência imensa que fazem armas terríveis? São. Então, o conhecimento pode ser sim usado pro mal. O conhecimento em mãos erradas é terrível. Uma pessoa de má índole, se ela não tivesse conhecimento, era muito melhor. Muito melhor para a humanidade. A habilidade e eloquência que o Hitler tinha, se ele não tivesse, não era muito melhor para a humanidade? Para os judeus, principalmente? Então, a gente tem que pensar nas coisas de uma maneira mais racional, mais lógica, mais verdadeira, mais sincera. Deixar de ser infantil e olhar para as coisas como elas são. Hipnose existe, hipnose é um fenômeno natural do ser humano, é um fato. Ela existe dentro de todos nós e é uma forma de você acessar o seu potencial de cura. É uma forma de você curar seus traumas, é uma forma de você evoluir em vários sentidos, de você mudar os seus comportamentos, de você ficar mais inteligente, mais tranquilo, de você ter mais controle emocional. É ótimo para tudo isso. Em umas boas mãos, um bom hipnoterapeuta, uma pessoa que usa hipnose de maneira ética, de maneira honesta, sincera, para o bem das outras pessoas, é maravilhoso. Ao mesmo tempo em que esse mesmo conhecimento em mãos erradas, como nosso amigo disse aqui, é um massacre, né? Não tem nada a ver com a hipnose, mas eu recomendaria palestras do Clóvis de Barro Filho. Sim, também adoro o Clóvis. Adoro o Clóvis. Tem a ver com hipnose, sim, porque a hipnose é só o fenômeno. Se você não tem uma boa filosofia que se alia a esse fenômeno, não vai ter uma coisa boa para se fazer, né? Pois é. Mas foi o judeu Einstein que criou a bomba atômica. Sim, ele foi um dos que ajudou a criar, né? Mas na verdade, ele ajudou a entender a energia atômica, né? Tem uma história um pouco complexa. O Einstein era pacifista, né? Ele era pacifista. Mas, por outro lado, o que ele usou foi utilizado para o mal. Mas é bem polêmico isso daí. Até bem contraditória a história da Segunda Guerra. Sim, é cheio de contradição. A gente também não precisa ser infantil nesse sentido, né? De que, às vezes, quando não quer, dois não briga. Isso aí a minha avó dizia para mim, né? Quando não quer, dois não briga. Mas não vai entrar muito nesse sentido, porque quando não quer, dois não brigam, ok. Mas quando não quer e o outro quer, um apanha. Então, isso é bem... Ah, o microfone ficou mudo, acho que eu tapei o microfone aqui. Né? A minha avó dizia, quando não quer, dois não briga. Eu já digo assim, ó, quando não quer, dois não briga, mas um apanha. Então tem que ter. Dizem que obrigaram ele a desenvolver a ciência nuclear. Na verdade é uma busca, porque se você for ver, a energia nuclear é uma boa energia, ela é muito poderosa. A energia da bomba atômica usada para
impulsionar um foguete numa direção e jogar esse foguete lá do outro lado do universo. Isso aí é bom. Tem um bom uso para ela, né? Por outro lado, tem um mau uso. Na verdade, se você for prestar bem atenção, tudo na vida pode ter um bom uso e pode ter um mau uso. O segredo tá na pecinha por trás da coisa, né? O ser humano. O ser humano. Tem o policial, às vezes, armado, vai lá e salva uma pessoa, né? Um atirador de elite. Tem uma pessoa ali com a faca no pescoço, um bandido com a faca no pescoço da outra, o atirador de elite vai lá e pá! Acerta o bandido, salva a vida daquela pessoa, dando a pessoa inocente. Eu gosto disso. Eu acho que as pessoas que fazem o bem, os inocentes, devem ser salvos. Eu sou dessa filosofia. Ah, então, a arma nesse caso foi bem utilizada. A Bíblia, por exemplo, a gente traduziu o mandamento errado, né? Que tem um mandamento que diz que não matarás. O mandamento é não cometerás assassinato. Você não pode assassinar. Matar, às vezes, é necessário. A pessoa quer te matar, legítima defesa, eu concordo, né? Será que estão ouvindo? O problema é quando reservatórios de energia nuclear são submetidos à hipótese de erro humano. Sim, tudo tem um risco, né? Tem um risco acidental, que pode acontecer um acidente, e esse daí a gente não tem como fugir dele, né? Tipo o carro mesmo. Você pode matar alguém por acidente, atropelar uma criança por acidente. É terrível, mas quanto a isso a gente, né, ser mais prudente, não beber, dirigir, fazer algumas coisas para fazer do jeito certo. Agora, o problema maior não é o risco acidental, é o risco intencional. Esse daí é que é o X da questão, né? Quando a pessoa, por maldade, ele quer fazer o mal. Ele pega um instrumento, ele pega uma arma e ele quer fazer o mal com ela. Então, aí sim, né? Caiu um container em cima do meu tio e esmagou. É isso, né? É um acidente. Uma coisa boa pode acontecer de ser usada de maneira ruim ou pode acidentalmente gerar uma tragédia. Por outro lado, é quando você faz intencionalmente, né? Voltando aqui para o nosso tema que a gente sai e volta toda hora, mas é a hipnose, que é o X da questão aqui, né? Que é o tema da live. Ela é uma ferramenta maravilhosa, terapeuticamente falando. Eu já ajudei pessoas que tinha uma mulher que eu tratei, por exemplo, ela tinha, se não me engano, era 11 ou 12 anos, não me lembro bem agora, acho que 11 anos, ininterruptamente, 11 anos dependente de um medicamento para controlar a ansiedade, para dormir, e que, graças a Deus, com o auxílio do meu conhecimento, consegui que ela superasse esse problema, né? Está com a ansiedade controlada, sem precisar de tomar um medicamento. Então, nesse sentido, eu acredito que eu fiz um bom uso, isso de maneira ética, eu cobrei por isso e dei o meu conhecimento, o meu trabalho para ela. A gente tem que pensar nesse sentido, sabe? Todo mundo precisa comer, todo mundo precisa trabalhar, pode vender o seu peixe, mas venda de forma ética. Né? Tinha uns caras da minha região lá de Monte Azul, cadê a Márcia? A Márcia deve saber disso. Que eles iam para São Paulo vender queijo e muitos ficavam bem ricos. Saí de Monte Azul, isso aqui de Monte Azul, né, norte de Minas, e eles iam vender queijo em São Paulo. Só que chegava lá, eles falavam que era queijo Minas, e o queijo Minas é mais caro, e eles vendiam ricota, que era um outro tipo de queijo. Eu até gosto da ricota, tá bem? Mas tipo assim, não era o queijo que as pessoas queriam comprar, eles vendiam um queijo que era inferior como superior e cobrando mais caro. Então eles ganhavam muito dinheiro fazendo da maneira errada. Nada a ver você vender a ricota do preço que você quiser, falando que é ricota. Eu acho errado quando você vende o queijo, cobra pelo queijo e entrega uma ricota. Aí você enganou, aí você mentiu. Desse jeito eu não gosto. Então, nada contra o pastor evangélico, nada contra a religião, nada contra muita coisa que eu falei aqui na live, desde que você quer usar hipnose com seus fiéis, você até pode, o pastor pode, até deve fazer um curso de hipnose e usar hipnose, mas fala, olha pessoal, muita coisa aqui eu entendi, eu aprendi no curso de hipnose, estou usando hipnose aqui e ajudando a fé de vocês com a hipnose. Ou seja, entrega e vende a mesma coisa. Não engana, não mente, é isso daí que eu tenho conta. Com todo respeito aos colonos, mas eu prefiro ricota. Beleza. Eu também gosto da ricota, entende? Nada contra. Só que ela é mais barata do que o queijo Minas.
Ela é bem mais barata do que o queijo Minas, então o problema tá aí. É quando o cara te cobra o preço de algo mais caro e te entrega um produto mais barato. Não aqui dizendo que é superior ou inferior, né? Mas entende? Então é isso, pessoal. A gente tem que ser honesto, a gente tem que ser sincero, a gente tem que ser muito mais atento. Existem pessoas que vão usar de má fé, que vão te enganar, que vão te iludir, se você não perder essa preguiça de investigar, de saber, de conhecer as coisas como elas realmente são. Agora eu vou ali tomar um café. Foi muito bom estar com vocês. O nosso amigo aqui, eu não consigo ler o nome, é a Emilantas, não sei o quê. Obrigado pelos seus comentários. Enriqueceu bastante a nossa live. Obrigado aos demais espectadores que ficaram aí assistindo. Muitos não quiseram comentar, discordaram, concordaram, não sei. Mas foi bom estar com vocês aqui. Um ótimo fim de semana para todos. Um beijo no coração de todos vocês. E até a próxima live. Acompanhe aí, segue aqui que a gente vai estar sempre entrando nesses assuntos polêmicos e um bate-papo para nós conseguirmos evoluir, desenvolver mentalmente, psicologicamente e espiritualmente até.